Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como deixar a tristeza mais de lado, não nos entregarmos a ela e valorizarmos a alegria e o porquê da importância desse exercício. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos aprender com a inspiração do Evangelho e de mais alto. Guia e ilumine cada um que nos acompanha em suas necessidades e aqueles que mais sofrem. Pedimos a tua luz e a tua bênção para esse estudo, que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 18, versículo 14. Assim, não é da vontade de nosso Pai que está aos céus que se perca nenhum destes pequeninos, em favor da alegria. Muito grande no mundo o cortejo de moléstias que infelicitam as criaturas. No entanto, maior é o fardo da inquietação que lhes pesa nos ombros. Onde haja sinal de presença humana, aí se amontoam supliciados morais, lembrando legiões de sonâmbulos fixados no sofrimento. Não apenas os que passeiam na rua, a herança de lágrimas que trouxeram ao renascer. Esmagadora porcentagem dos aflitos carrega temerosos no refúgio doméstico que, levantando em louvor da alegria familiar, se transforma, não raro, em uma clausura flagelante. Daí procede o acervo dos desalentados que possuem tão somente a fria visão da névoa para o dia seguinte. São pessoas desacoroçoadas na luta pela aquisição de suprimentos às exigências primárias. Pais e mães transidos de pesar diante de filhos que lhes desdouram a existência, mulheres traumatizadas em esforços de sacrifício, crianças e jovens desarvorados nos primeiros passos da vida, companheiros encanecidos em rixas experiências, atrelados a uma carga de labores caseiros, quando não são acolhidos nos braços da caridade pública, de modo que a não perturbem o sono dos descendentes. Somemos semelhantes desgostosos atribulações dos que clamam por equilíbrio nas grades dos manicômios, dos que sonham liberdade na estreiteza do cárcere, dos que choram maniantados em leitos de expiação e dos milhares de espíritos desencarnados, ainda em pesadelos indescritíveis, que comunicam à esfera física os rescaldos do próprio desespero, e verificaremos que a tristeza destrutiva é comparável a uma praga fluídica, prejudicando todos os flancos da evolução da Terra. Ponderando tudo isso, respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança, onde nossa influência logre chegar. Falemos de otimismo, cultivemos serviço, ensinemos confiança e exercitemos a serenidade. Ninguém espera que sejamos remédio a todas as angústias e rio para toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormenta os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d'água. Que assim seja. Olha que texto lindo. O que Emmanuel vem nos falar neste texto? Jesus deixou no Evangelho descrito que não se perca nenhum dos pequeninos, nenhum dos filhos de Deus há de se perder. E aí a gente olha para o mundo e nós podemos ver claramente que o mundo é cheio de dores, de tristeza, de sofrimentos. Sabemos, por estudos, experiências e informações da espiritualidade, de que os sofrimentos todos têm causa, nada é por acaso. Deus não deixa nada ao acaso e as dores elas não vêm nos visitar, se não precisarmos aprender alguma coisa com essas dificuldades. Tem motivos dessas e de outras vidas que nos fazem passar pelo que precisamos. Porém,
Um mundo cheio de tristezas, pessoas passando necessidade, dentro do lar faltando tudo, com disputas, rixas, dores que muitas vezes, especialmente nos mundos modernos, em redes sociais, na internet, não se vê. Só se mostra um lado brilhante, quando na verdade, por detrás existem tantos desafios, dores e tristezas. E é a verdade do mundo, porque todos somos ainda espíritos em processo de evolução. Ainda somos bebês espirituais. E aí erramos, caímos, tropeçamos e sofremos. Muitas vezes só a dor e a dificuldade para nos empurrar para frente, para fazer o certo, para aprender. Porém, o que Emmanuel vem falar para nós é, já que já tem tanta tristeza e desafio, nós sejamos o copo de água para matar a sede, o raio de luz para esquentar e auxiliar alguém que nos rodeia. Ou seja, que nós possamos ser luz no meio de tanta sombra, que nós possamos ser um alívio e não mais sofrimento, mais energia negativa, mais pensamentos ruins, que consigamos entender que cada gota compõe um oceano. Se nós conseguirmos ser uma gota de bem, e eu não estou falando isso pensando que nós não temos também nossos defeitos, ao contrário, estava refletindo e sempre busco pensar quantos defeitos e erros ainda tenho. E o que Jesus nos responde? Não pare, não se entregue por causa das dificuldades e dos seus defeitos, porque todos ainda têm. Um ser muito evoluído não consegue se aproximar tanto de nós para ajudar quanto fisicamente, quanto nós podemos. Então é exatamente esses filhos com deficiências como somos nós, é que são as ferramentas necessárias para ajudarmos uns aos outros. Sejamos então esse esforço de pensar positivo, de dar um sorriso, de fazer uma atitude de bem, de tentar ser mais leve, né, mais tranquilo, mesmo com as dores, desafios que fazem parte da vida e do mundo, né? Que assim possamos então nos alinhar para de fato podermos conseguir, né, tentar uma melhoria da atmosfera. Se a gente começa em nós e dentro de casa, a gente consegue pouco a pouco auxiliar no mundo inteiro. Uma gotinha dentro do oceano que vai fazer diferença sempre, né? Façamos a nossa parte. De alegria, né? De tristeza já temos muitos, alegria. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por Espíritos Diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é não só tristeza. Se teus olhos veem só tristeza e agonia, observa quantas coisas boas temos na Terra. Muito além de ódio, rancor e guerra, temos amizade, amor e alegria. Acredita no bem e no amor, e verás que muito além da escuridão existe Deus, que quando habita o teu coração, tudo se ilumina, extinguindo toda a dor. Alice Couto. Que assim seja. Alice, poema lindo, singelo e tão profundo. Não só tristezas, ou seja, se nós tivermos olhos de ver, nós vamos desviar o nosso pensamento e o nosso olhar para as boas coisas, para o céu que brilha, para uma chuva que abençoa, para uma pessoa querida que temos próxima de nós, enquanto tantos não têm, para um trabalho que temos a oportunidade de fazer, enquanto os outros não possuem, para um alimento que recebemos, para uma flor que embeleza o nosso caminho, para um dia a mais que acordamos aqui com a capacidade de tentar melhorar e aprender algo novo. E até mesmo com os desafios que nos fazem aprender e crescer, né? Que tudo seja motivo de graça, de darmos graças a Deus. E é um treino, um exercício, porque não é para falar assim, a partir de hoje eu só sou grato por tudo. É um exercício. Nós podemos sentir desafios, tristezas e agonias, mas aprendemos a mudar o mindset, né? A nossa mentalidade para focar no positivo, na alegria e sermos como o Evangelho nos ensinou. Essa gota, esse copo que refresca a sede daqueles que nos rodeiam, melhorando de gotinha em gotinha essa vibração do nosso planeta, né? Façamos nossa parte.
E dentro desse contexto, temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Mindfulness, Felicidade e Ansiedade em uma amostra de estudantes universitários antes e depois de participarem de um curso de meditação. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título Journal of American College of Health, que quer dizer Jornal Americano de Saúde Universitária, pelos autores Claire Crowley, Laura Capitula e Dana Monk. Bem, esse estudo ele avaliou 74 alunos que faziam um curso de um semestre de meditação e 73 alunos que não fizeram esse curso, que fizeram uma outra disciplina qualquer sem a prática de meditação. O mindfulness, que significa em português mente alerta, né? Ou seja, é a nossa capacidade de estarmos presentes, de prestarmos atenção no agora, com menos ansiedade no que vai vir, sem tanto pensamento no passado, mas focar nos sentimentos, nas sensações do agora, das nossas atividades nesse instante. Então, mente alerta, né? Mindfulness. Então, é um treino muito importante. Então, esse artigo científico avaliou em todos estes alunos a capacidade de mindfulness, de felicidade e de ansiedade. E o que esse estudo mostrou após um semestre de práticas e treinos de meditação foi que a meditação é uma ferramenta fantástica, porque os alunos significativamente apresentaram um maior nível de felicidade, maior nível de bem-estar, com menos ansiedade e maior foco, ou seja, melhor mindfulness, capacidade de focar no presente, né? de estar presente no que se está fazendo. E isso é muito bom. Mais um artigo científico comprovando a eficiência da meditação como uma ferramenta para trazer bem-estar. Não que ela seja, né, não exija esforço para ser realizada, né? A gente tem que respirar, sentar, focar, não é não passar nenhum pensamento pela cabeça, mas é não prender os pensamentos na cabeça e fazer o tempo de meditação. Então hoje nós temos vários cursos de meditação na internet gratuito e podemos colocar isso em prática em nossas vidas. Cientificamente comprovado. Melhora o bem-estar, a felicidade e reduz a ansiedade. Façamos a nossa parte, né? Para aumentar a alegria, a felicidade e reduzir a tristeza no mundo. Que assim seja. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, inspira no Senhor para conseguirmos de fato ser mais alegres e emitir menos energias negativas e tristes para este nosso planeta. Que saibamos levar a Tua luz, o amor aonde formos, especialmente dentro de nós mesmos, para que, nos curando, curemos um pouquinho aqueles que nos rodeiam. Abençoa e ilumina todos os que trabalham pelo bem, os nossos anjos e mentores de luz, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.